aprender técnica e dominar a técnica, aí a gente tem que falar outra coisa sobre essa pergunta. Vamos seguir aqui. A pergunta é aprender e dominar técnicas antes de criar. Veja, quando você aprende algo, você está, vamos dizer assim, numa linha do tempo aqui, ó. Quando você aprende, você está aqui, ó, no início, não é verdade? Quando você aprende, você se interessou pela técnica, você experimentou, e você, é claro, você vai ter um tempo de experiência para poder, aí sim, em determinada situação, dizer assim, aqui eu domino. Quem vai te dizer que você domina? O teu professor? Não, você. Você aqui está aprendendo e aqui você chegou um momento que você começou a ter uma fluidez na técnica. Você nem pensa mais, você já faz a mistura, você já... Isso é o domínio. Você precisa aprender e dominar a técnica antes de criar? Porque essa é uma pergunta chave, realmente. Não. Você não precisa aprender e dominar. Você pode começar a criar aqui. Início da criação. É aqui. É bem aqui que você começa a criar. Você não vai começar a criar só depois de dominar ou depois de começar a aprender. Não, você vai começar aqui, junto. Quando você começou a aprender, você já começou com a criação. Eu até arriscaria e diria que, se bobear, é antes, tá? Você começou a criar antes, está criando. E é pela criação, pelo processo, que você vai chegar nisso aqui. E aí partir para dominar. A ordem dos fatores altera o produto. Aprender antes para depois criar, dominar antes para depois criar, não. Criar antes para aí sim aprender. É diferente. Lembra muito aquela história do Tostines. Quem não se lembra da famosa piada do Tostines? Lembra do Tostines? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? O ovo e a galinha, né? Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Né? Você tem essa brincadeira. Né? No caso aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Não é qualquer uma ordem, não. Você tem que começar criando e não começar a dominar. Porque aí vai vir aquelas teorias do tipo, vamos aprender pela cópia. Então, você vai copiar isso aqui. Aí você bota lá uma turma inteira para copiar uma imagem. Né? Uma turma inteira para copiar uma fotografia de uma pessoa, para copiar um rosto, para copiar uma paisagem. E você aprende a técnica para se sentir segura e poder, aí sim, criar. Isso é mentira. Isso não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E é importante a gente dizer isso. Não é assim que você deve fazer. Né? Não é mesmo. Você precisa primeiro criar. Depois você aprende. E aí você domina. Porque auxiliou, aquela técnica te auxiliou na criação. E aí você domina. E mais, que tem um tópico ainda aqui que é importante. Você, mais que dominar, você vai criar em vários momentos, na verdade. Eu não vou nem. Vou fazer um paralelo em azul aqui, ó. E vou puxar aqui, ó. Você vai criar técnicas. Você vai pegar aquela técnica do lápis, a técnica do grafite, técnica do que quer que seja. Você vai adaptar, você vai inventar. Você vai realmente destrinchar essa possibilidade ao extremo, porque você está criando. Você está criando um trabalho e, com isso, você está criando técnicas suas, únicas. Mesmo que seja o mesmo material que teu colega use. Teu colega usa, não importa. Está usando acrílica, está usando acrílica da Acrylex, está usando o mesmo pincel redondo, tamanho 12, está usando uma folha A3 de papel canson, 240 gramas, não importa, 300 gramas, não importa. Está usando a mesma coisa, estão saindo coisas diferentes. Primeiro, pela própria temática que cada um tem a sua, e isso interfere na técnica. Segundo, devido à maneira de você usar a técnica sua, particular, única. Isso muda tudo, mas absolutamente tudo. Não há comparação, tá? Então, a gente já fica sabendo que esse negócio de aprender técnica antes é balela, tá? É balela. Tem que aprender a criar. Tem que começar a criar logo. Pela lógica da cópia, né, daquelas pessoas que ensinam por cópia, o certo é aprender técnica, para depois copiar. Agora está copiando perfeito. É o que falam os que defendem a cópia. Na é verdade, os que defendem a cópia não falam isso. Não, agora você vai... Primeiro você vai aprender a técnica, né? Você faz assim, técnica... eu vou até fazer assim, peraí. Lógica da cópia, daqueles que ensinam cópia, né? Lógica da cópia, é assim a lógica da cópia. Técnica, aí você domina, e aí sim, você finalmente consegue copiar. Essa é a lógica da cópia. Dizem ainda que não se preocupe, que em algum momento, lá na frente, bem lá na frente, você vai criar. Só que isso, minha gente, é mentira. Isso não acontece. Tá? Só para vocês terem a clareza disso, porque eu não vou ficar mentindo para vocês, não. Eu vou falar a verdade.
Essa é a lógica da cópia. A lógica da criação, que é a que eu acredito, é outra lógica. A lógica da criação é a seguinte: você começa criando, não importa. Você vai buscar uma temática, você vai buscar uns temas que você curte, você vai escolher uma técnica qualquer que você tenha, pode ser caneta Bic, não importa. E aí sim, você vai, enquanto cria, desenvolver sua técnica. Criando, sempre criando. E aí você vai criar técnicas. Você vai estar criando técnicas. Enquanto você cria técnica, você domina a técnica. E aí você simplesmente elimina também esse male da arte, que é a cópia. Você simplesmente, pura e simplesmente, cria de maneira livre, liberdade. Então, a lógica da criação embute o domínio técnico e a criação de técnica sua. Se você ficar nessa outra lógica aqui, que é uma lógica realmente nefasta, isso aqui é nefasto. SOS. Quem está nessa, cuidado, hein? Cuidado quem está na cópia. A lógica mais interessante é essa aqui, ó. A lógica da criação. A ideia, o conceito de criar, para aí sim você desenvolver a técnica. Por que adianta você dominar uma técnica que você não gosta? Eu conheço um monte de gente que aprendeu aquarela, mas que ama desenhar. Descobriu o pastel depois, comigo. Fazia aquarelas, ficava copiando um monte de paisagem, um monte de coisa. Ah, mas o professor me ensinou muitas técnicas, legal. Mas você não gosta da técnica. O que adianta? Não adianta nada, gente. Você tem que fazer o seu desenho mais bonito do mundo. Isso é que importa. Não é atender o que os outros. E nem muito menos ouvir os elogios alheios, né? Aqueles elogios que te enchem. Não, porque você desenha muito bem, que você faz uma coisa linda. Não, faz o que você. O que importa é isso aqui, é criar. Mais que tudo, está em tudo isso aqui. Né? Então a gente não deve realmente se preocupar com esse tipo de pensamento que nos tolhe, nos bloqueia. Pela lógica da criação, o certo é você experimentar tudo. E aí, organicamente, de maneira orgânica, né, você vai desenvolver sua técnica. Não se preocupe.